Foi uma semana de vitórias do governo e foi uma semana de derrotas para o governo. Viva a democracia! E eu explico detalhadamente para você entender que isto é democracia. E um detalhe, mesmo sofrendo duas derrotas importantes no Congresso Nacional, o governo do presidente Lula, você não viu o presidente xingando quem quer que fosse em redes sociais ou em entrevistas para a imprensa. Pelo contrário. Vamos falar das derrotas, falamos depois da grande vitória e um arremate, uma fala do professor ministro da Economia do Brasil. As derrotas que o governo sofreu foi para o Congresso Nacional. Foram duas importantes. Vetos que foram derrubados. O presidente Lula havia vetado a lei de desoneração da folha de pagamento, foi derrubado pelo Congresso, e também o chamado Marco Temporal das Terras Indígenas, que também o Congresso Nacional derrubou. No caso da primeira derrota, o governo já estava em acordo com o Congresso para apresentar uma proposta alternativa que diminua o impacto da desoneração, que tira dinheiro dos cofres públicos, e beneficie outros setores da economia. Já com relação ao marco temporal, o governo vai recorrer ao STF, porque o governo entende que é inconstitucional. Isso vai ficar para 2024. A grande vitória é a vitória deste governo, sim, e é deste Congresso Nacional também, que eu tenho muitas críticas ao Congresso Nacional, mas é uma vitória. Depois de 30 anos, o Congresso aprovou uma reforma tributária. Vai ser a melhor reforma tributária da história? Não. É a reforma tributária para o momento presente possível. Entretanto, faz 30 anos, desde que a Constituição praticamente foi elaborada em 1988, que se fala em fazer reforma tributária. Todos os governos prometeram em campanha, inclusive Lula nos seus 2 primeiros mandatos. Somente agora foi possível. E aí temos que dar a mão à palmatória. O professor Fernando Haddad, foi ele o grande articulador, junto com o presidente Lula, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que conseguiram esta grande vitória. Fernando Haddad deixou uma frase, e é com ela que eu encerro o vídeo, dizendo que o mais importante de tudo é quando você tem um governante que não olha a religião, bandeira partidária, time de futebol, um presidente que olha para quem precisa. Falas de Fernando Haddad, que precisam ser realmente divulgadas em larga escala. Porque você vê o governo federal passando dinheiro para governadores onde o Estado votou maciçamente em Jair Bolsonaro. Você não vê o governo fazendo merchan para times de futebol. Você não vê governo se preocupando com a religião. Você vê o governo se ocupando de quem realmente mais precisa. Achou importante o vídeo? Então, que tal você curtir esse vídeo, comentar ele e compartilhar? Ajuda bastante.